O nível de discernimento do povo evangélico nos nossos dias está caindo a níveis preocupantes. Um dia desse eu vi no Facebook, alguém colocou a seguinte postagem: agradeço a Deus pelos 2 homens que mais me abençoaram na vida, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Discernimento zero. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós iremos fazer a exposição do verso 11 até o capítulo 6, verso 12. Vamos deixar nossas Bíblias abertas nesse lugar. Nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Meu alvo nessa noite é falar a respeito do perigo da estagnação na vida cristã, perigo maior ainda da apostasia, e ver o que Deus espera de nós, em contraste com esses 2 estados. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que corriam risco de passar pelos 2 primeiros estágios que eu mencionei. Eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo e começaram a sofrer perseguição muito intensa da parte dos seus patrícios, os judeus incrédulos. Pelo que a gente lê na carta, alguns desses cristãos já haviam sido presos, alguns estavam em prisão, outros haviam sido mortos, talvez alguns líderes haviam sido mortos. Há uma recomendação aqui para que os leitores imitem a fé dos seus guias, observando que tipo de fim eles tiveram, que é uma sugestão de que alguns deles haviam morrido como mártires. A situação era muito difícil. Nós costumamos olhar para o período das grandes perseguições no início do cristianismo com certo glamour, e nós lembramos dos mártires, e nós exaltamos os mártires, que foram aqueles cristãos que, mesmo diante da possibilidade de serem queimados vivos, decapitados ou lançados às feras, eles não negaram o nome de Jesus. Mas nós esquecemos que essa foi apenas uma pequena parte. Muitos outros, diante da perspectiva da morte, diante da perspectiva do sofrimento, diante da perspectiva de perder a esposa, perder os filhos, eles preferiram negar o nome de Jesus. Perseguição não é bom para ninguém. Tem gente que diz assim: se viesse uma perseguição para a igreja no Brasil, teríamos um grande avivamento espiritual. Eu não oro por perseguição no Brasil, porque a perseguição física pelo Estado ou por grupos autorizados pelo Estado, ela traz grandes prejuízos à igreja de Deus. E era o caso aqui. O nosso autor, que nós não sabemos quem é, está preocupado com a situação desses cristãos que estavam passando por perseguições severas, a ponto, como eu já disse, de enfrentar a própria morte, o arrestamento dos bens, a prisão, a tortura, morte dos familiares. E o alvo dessa carta, a carta aos Hebreus, é trazer conforto, esperança aos cristãos perseguidos e adverti-los de que, se eles voltarem atrás, e no caso desses judeus, a tentação era voltar ao judaísmo, voltar à antiga religião de onde eles tinham saído quando descobriram que Jesus era o Messias. Se isso acontecesse, eles estariam trocando a revelação maior e final de Deus por aquilo que era provisório, secundário e já superado. Então, o alvo do autor aqui na carta é mostrar como Jesus é superior a Moisés, superior aos anjos, a revelação do Antigo Testamento. Ele é maior do que os sacerdotes levitas, o seu sacrifício é superior aos sacrifícios efetuados no templo. Ele é um sumo sacerdote cuja intercessão é superior àquela dos sacerdotes no templo. E ele então intercala estas comparações com exortações para que eles permaneçam firmes, caso contrário, eles haveriam de
perecer. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, não resta outro caminho. Uma vez que nós conhecemos a verdade do Evangelho, não resta outro caminho senão seguir em frente. E aqui no texto que nós temos diante de nós, ele adverte contra dois perigos. O primeiro é de estagnação. Cristãos que pelo tempo já deveriam ser mestres, mas eles não crescem. Eles ficam no mesmo estado espiritual durante anos, e parece que é o caso de alguns cristãos a quem essa carta foi endereçada. E o nosso autor vê nisso um perigo, porque o passo a seguir é o da apostasia, quando vem a perseguição. É abandonar definitivamente o cristianismo, porque não cresceu, porque estas pessoas não se desenvolveram na fé como deveriam. E uma vez que eles conheceram plenamente a verdade e conscientemente voltaram atrás, não existe possibilidade de salvação. Não há possibilidade de renovação, a não ser a expectativa do futuro no inferno. E o nosso autor termina então dizendo que ele tem expectativa melhor e está escrevendo estas coisas para que todos perseverem e cresçam e vão até o fim para a plena certeza da esperança. A certeza de que nós estamos salvos não é uma coisa, entendam o que eu vou dizer, tão simples assim. Às vezes nós somos ensinados que se você levantou a mão no acampamento de jovens, aceitando um apelo para aceitar Cristo, então você está salvo. E é feito um silogismo. Deus mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Você crê nisso? Creio. A Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Então, você crê? Creio. Logo você tem a vida eterna. É um silogismo que pode dar certo em alguns casos, mas não dá em outros, porque até que a pessoa tenha certeza absoluta de que sua fé é verdadeira e que sua decisão é firme, isso pode passar algum tempo. A certeza da salvação não é alguma coisa que vem sem luta e sem conflito. E é bom que seja assim para que as pessoas não se iludam a respeito do seu estado espiritual. O nosso autor aqui está querendo chamar os leitores cristãos a refletir sobre isso. Vamos começar então quando ele os exorta a não permanecer como crianças. Verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nosso autor, como eu disse, ele faz comparações do Antigo Testamento com Cristo para mostrar a superioridade de Cristo. Ele chegou num ponto aqui em que ele iria falar que Melquisedeque, aquela figura que aparece no livro de Gênesis, que abençoa Abraão, recebe dízimos de Abraão e dá pão e vinho a Abraão, ele vai dizer que Melquisedeque é um tipo de Cristo e inaugura uma ordem sacerdotal superior à do sacerdócio levítico, a qual Jesus pertence. Mas aí ele parou e disse: será que esse pessoal vai entender o que eu estou dizendo? Porque eu vou entrar em teologia profunda agora. Agora eu vou desvendar os mistérios do Antigo Testamento. Será que eles vão entender? E aí ele para dizer: gente, isso que eu tenho para dizer para vocês é difícil de compreender. Literalmente, no grego, é difícil de interpretar. Foi traduzido aí como difícil de explicar. Mas literalmente difícil de interpretar, porque ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele vai interpretar o Antigo Testamento e trazer o seu sentido, o seu conteúdo nem sempre muito claro, só que ele pensa assim: será que esse pessoal vai entender? Porque ele sabe, ele conhece a igreja a que ele está escrevendo. Ele conhece aquelas congregações às quais ele está escrevendo. Ele diz: meus irmãos, estas coisas são difíceis de entender porque vocês se tornaram tardios em ouvir.
tardios em ouvir, significa o seguinte: vocês estão demorando a compreender, tardios, chegaram tarde, estão atrasados. Ouvir aqui não é ouvir com o ouvido externo, mas ouvir com o ouvido da mente e do coração. Significa compreender, absorver, se apoderar, se apropriar daquele ensino, praticar. Vocês estão atrasados nisso, vocês já deviam saber estas coisas, vocês já deviam, ele diz mais adiante, decorrido o tempo, veja o verso 12, vocês deviam ser mestres. Vocês já deviam ser capazes de estar ensinando estas coisas que eu agora estou tentando explicar para vocês. Vocês estão atrasados. Como aluno que entra na escola e fica em DP, né? Vai ficando em recuperação, vai se atrasando, vai perdendo. Hoje em dia quase não tem mais isso, porque parece que passa de qualquer forma. Mas na minha época, era muito chato, né? Você estava na sala de aula, todo mundo tinha assim na faixa de 12 anos e chegava um menino de 16, né? Porque ele vinha repetindo, o pessoal ficava olhando assim, né? Tardio em aprender, ou outros motivos quaisquer. Para evitar vergonha, o governo achou essa maneira de passar de qualquer jeito de ano, né? Para que os tardios em aprender não sofram bullying. Mas o nosso autor não tem medo de fazer bullying, não. Ele está dizendo, vocês estão atrasados, vocês já deviam ser mestres, devido ao tempo de conversão, devido ao tempo que vocês estão aprendendo, que vocês ouviram essas verdades. Mas agora, verso 12, vocês têm novamente necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Estão precisando ensinar de novo o ABC. Infelizmente, essa é uma grande verdade, triste, mas ela é realidade. Irmãos que, por algum motivo, ou por vários, uma conjugação de vários motivos, eles simplesmente não passam de ano na vida cristã e no conhecimento do Evangelho. Entra ano, sai ano, vão para a escola dominical, muda a lição, muda o professor, muda o pastor, nova maneira de ver, nova abordagem, mas ele todo ano tem as mesmas perguntas, não sai do canto, não progride, não avança no seu conhecimento. E parece que a necessidade é sempre de estar aprendendo o básico. Quando você conversa com ele, ou quando você, o que é mais importante, percebe as atitudes, ele tem as mesmas atitudes que ele tem de 10 anos atrás. Ele não aprendeu a dominar a língua, ele não aprendeu a dominar o temperamento, ele não aprendeu a ser temperante, ele não aprendeu a amar os inimigos, ele não aprendeu a perdoar. É a mesma coisa o ano todo e todo ano. Precisa aprender o ABC do cristianismo. Precisa aprender o ABC do cristianismo. E o nosso autor aqui está preocupado com isso. Porque eles estão diante de uma perseguição. E eles precisariam estar fortes, precisariam ser doutores, não é? Para enfrentar uma situação daquela. Porque não era só uma questão de conhecimento, era uma questão de moral, era uma questão de enraizamento, de convicção, e de estar pronto, de perseverança. Mas os anos foram passando, e ele diz aqui, vocês, verso 13, vocês são como crianças que se alimentam de leite, que é inexperiente na palavra da justiça, é uma referência ao Antigo Testamento. São inexperientes, vocês não conhecem a doutrina básica, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele faz esse contraste aqui, dizendo, o adulto, o crente maduro, aquilo que vocês deveriam ser, ele se alimenta de carne, alimento sólido, substancioso, que satisfaz o coração, a alma. E estes são aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui ele nos coloca o critério para você saber se alguém é uma criança na fé ou maduro, se a pessoa parou no tempo ou não. Ele diz assim que o crente maduro, aquele que desenvolveu, o adulto que seguiu o tempo normal de crescimento, ele pela prática e pelo conhecimento da palavra de Deus, ele sabe discernir entre o bem e o mal.
E o bem e o mal aqui não é só entre o que é certo e o que é errado, mas entre o que é doutrinariamente falando, mas o que é certo e o que é errado eticamente falando. Decisões éticas, decisões morais, valores. Isso aqui está errado, isso aqui não condiz com o caráter cristão. Isso aqui está errado, isso aqui não condiz com a doutrina cristã. Isso aqui está correto, a pessoa percebe. O nível de discernimento do povo evangélico nos nossos dias está caindo a níveis preocupantes. Um dia desse eu vi no Facebook, alguém colocou a seguinte postagem: agradeço a Deus pelos 2 homens que mais me abençoaram na vida, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Discernimento zero. Porque se tivesse algum discernimento, saberia que você não pode ser abençoado por Augusto Nicodemos e Edir Macedo ao mesmo tempo, porque nós dois dizemos coisas absolutamente contrárias. Mas não tem discernimento, sai surfando e bebendo na internet, lendo tudo, engolindo tudo, acreditando em tudo e finalmente em nada. Falta discernimento. Questões básicas da vida cristã, a pessoa pergunta: por que eu não posso? Por que isso está errado? Por que sexo antes do casamento é errado? Por que ir para a cama com minha namorada? Qual o problema disso? Coisas do ABC. Questões básicas. Ano após ano, ano após ano, ano após ano. Você conhece o crente adulto e maduro, porque pela experiência ele tem os seus sentidos, as suas habilidades, suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Isso aqui é de Deus, isso aqui é correto, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Isso aqui está errado, isso aqui eu vou evitar. Isso aqui não vem de Deus, eu não quero nada com isso. Esse é o alvo da vida cristã, que vocês tenham discernimento, que vocês saibam discernir entre o certo e o errado. Essa é a razão pela qual existe igreja, existe pastor, existe mestre, professor de escola dominical, existe presbítero, existe diácono, existe irmãos, existe Bíblia. A razão toda pela qual nós estamos nesse mundo é porque Deus quer nos ensinar a verdade. É esse o alvo dele conosco. Por isso o nosso autor está dizendo aqui: ele está inconformado, né, com seus leitores. Está dizendo: gente, eu não posso estar ficando ensinando isso para vocês o tempo todo. Eu tenho mais coisa, vamos para frente. Isso aqui é o ABC. Nós já devíamos estar lá na frente. Mas a gente fica tendo que tratar questões básicas do cristianismo, quando a gente devia estar avançando, quando a gente devia estar indo em frente. Mas o bom da história é que, mesmo que ele esteja, eu não vou dizer chateado, porque chateado não é a palavra certa, mesmo que ele esteja assim, não está muito satisfeito com a situação daqueles irmãos, contudo ele não os abandonou. Ele adverte, ele exorta, ele está escrevendo uma carta, ele ama esses irmãos e quer ajudá-los a sair daquela situação, porque ele teme alguma coisa pior que possa acontecer durante aquela perseguição, que é o que ele vai dizer em seguida. Aqui no capítulo 6, de 1 a 3, ele faz um apelo para que aqueles irmãos prossigam, que eles não fiquem naquele estado de marasmo e monotonia, mas que eles prossigam. Por isso tem a ver com o verso 14, né? Por isso, né, que o nosso alvo é o crescimento, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Ele está dizendo assim: irmãos, vamos nos deixar levar para o que é perfeito, implicando com isso que nós não podemos fazer isso sozinho. O verbo de fato no grego está na voz passiva. A voz passiva significa que o sujeito sofre uma ação de fora. Então ele não está dizendo vamos para o que é perfeito, ele está dizendo deixemos-nos levar para o que é perfeito. Significa que alguém vai nos ajudar a chegar lá, e esse alguém é ele mesmo, o autor, não é, que está escrevendo para ajudar, e o próprio Deus, porque se Deus não nos ajudar, nós não vamos para lugar nenhum, nós nunca vamos nem nos matricular, quanto mais passar de ano, não é?
se não for a assistência da graça de Deus. Por isso, deixemos-nos levar. É como se ele dissesse assim: Deus quer que vocês cresçam, mas vocês têm que deixar. Eu fico com a impressão, às vezes, que nós, calvinistas, reformados, que cremos na soberania de Deus, na eleição, na predestinação, às vezes, inconscientemente, nós ficamos com esse seguinte raciocínio na cabeça: eu sou eleito de Deus, eu fui predestinado. Ninguém pode me arrancar das mãos de Deus. Então eu estou mais ou menos tranquilo, Deus vai cuidar de mim. Isso é verdade, mas não é a verdade toda, porque o mesmo Deus que disse que Ele vai cuidar de você, que Ele vai guardar você, Ele disse: cresça, use os meios de graça, leia a palavra, ore, tenha comunhão uns com os outros. Entende? Uma coisa não anula a outra. Anda junta. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Por isso que o nosso autor está dizendo aqui: deixem que Deus leve vocês até a perfeição. Deixem que Deus conduza vocês. Não resistam à obra de Deus de prosseguir. Para fazer isso, então, ele diz: vocês têm que fazer duas coisas: pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e não lance de novo a base. Aí ele vai dizer o que ele considera a base. Agora preste atenção. Isso que ele vai dizer aqui que é a base, a gente pensa que é o doutorado, né? Deixa de lado. A base é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso ele considera básico, não quer nem discutir mais isso. Todo crente devia saber isso, saber que nós precisamos nos arrepender das obras mortas, temos que crer no nosso Deus, ficar firmes nele. A respeito do batismo, da sua importância, imposição de mãos, a gente não tem certeza aqui do que o nosso autor está falando. Na época em que ele viveu, no primeiro século, a imposição de mãos era feita para separar as pessoas para o serviço de Deus. A referência à imposição de mãos para curar doentes. Ele fala também da ressurreição dos mortos, que é a nossa esperança, e do juízo eterno, quando Deus vai julgar todas as coisas. Isso é base, isso é fundamental. Não vamos mais falar disso, ele diz. Vocês já deviam saber disso. Vamos para frente. E ele diz: isso faremos, verso 3, se Deus permitir. Vamos fazer isso, se Deus permitir. Porque há uma situação em que Deus não permite. E é a situação que ele diz adiante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Verso 3, vamos prosseguir. Isso faremos, se Deus permitir. Mas tem uma situação em que Deus não permite. E a situação é essa que ele descreve agora. Primeiro, ele nos diz que é possível alguém ter uma experiência muito profunda das coisas cristãs sem que seja realmente salvo. Olha como ele descreve. Essas pessoas, verso 4, foram iluminadas. Elas receberam alguma luz. Elas andavam em trevas, na ignorância, e um dia elas ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho e acreditaram no Evangelho, que o Evangelho era a verdade. Elas receberam luz. Elas provaram do dom celestial. Ninguém sabe ao certo aqui o que é que o nosso autor está querendo dizer. Talvez participou da ceia, por causa da palavra provar, né, que remete a você sentir o gosto. Provou do dom celestial de Deus, a vida eterna simbolizada ali nos sacramentos. Ela teve um gostinho daquilo ali. Participou da ceia, tomou do pão e do vinho, lembrando do nome de Jesus. Provou das alegrias de cantar junto com a igreja. Se tornaram, em terceiro lugar, participantes do Espírito Santo, não da obra salvadora do Espírito Santo, mas das operações gerais que o Espírito Santo produz em nós: alegria, iluminação, convicção de pecado. Ele sentiu a ação do Espírito Santo
ali. Quarto lugar, provou a boa palavra de Deus, ouviu a pregação da palavra, escutou a pregação da palavra. Quantos anos ninguém sabe? Quinto ponto aqui, que está no verso 5 ainda. Provaram os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro. Há um mundo que ainda está por vir, onde há paz, alegria, a presença de Deus, e Deus nos permite provar um pouco desse mundo que ainda está por vir aqui nesse mundo. E essas pessoas experimentaram um pouco destas coisas, um pouco da influência da palavra de Deus. Só que essas pessoas não eram de Deus, não eram crentes. Porque diz aí no verso 6 que elas caíram. Cair aqui é cair desse estado em que elas se encontravam, não do estado da salvação, mas dessa proximidade, dessa bem-aventurança, dessa imediação. Estavam ali naquela situação, próximo, muito próximo, perto, muito perto, mas caíram. Alguém pode perguntar, mas como é possível isso? O fato de que eles caíram significa que aquela experiência que eles tiveram, embora profunda, ela não foi definitiva, ela não foi final. Pessoas podem ser profundamente influenciadas pela religião. Elas podem cantar, elas podem ouvir sermões, elas podem cantar no coro, elas podem ser pastor e pregar. A experiência e a história da igreja está aí para mostrar que muita gente que um dia frequentou a igreja, foi pastor, foi pregador, foi conhecido e famoso, no fim mostrou que não era crente. Um escândalo, uma heresia, algum outro motivo, se afasta. Todo ano na Igreja Presbiteriana do Brasil, na comissão executiva, nós despojamos cerca de 50 pastores por ano na IPB, por vários motivos. Muitos deles vão embora, largaram não só o pastorado, mas a fé e o cristianismo. Alguns largam para um trabalho secular, outros largam porque, infelizmente, arruinaram o seu ministério com adultério ou problema financeiro ou qualquer outra coisa. Outros seguiram outras doutrinas, mas muitos abandonam para nunca mais, abandonam inclusive o cristianismo. As igrejas sabem o que é perder membros. Gente que frequentava a igreja, assistia à igreja, às vezes foi criado na igreja, foi batizado como criança, participou a vida toda e um dia a pessoa simplesmente vai embora. E se torna agnóstico, se torna ateu, ou vai para uma seita, ou se torna inimigo de Cristo, da igreja. São realidades que estão diante de nós. E nós sabemos que essa advertência aqui, ela não é em vão. Judas estava entre os 12. Judas provou dos poderes do mundo vindouro, provou a boa palavra de Deus. Judas foi participante do Espírito Santo, ele foi iluminado, ele fez os milagres que os apóstolos fizeram. Mas ele não era de Deus. No Antigo Testamento nós temos a história de que quando Moisés chegou à beira da terra prometida, ele mandou 12 espias conhecer a terra para preparar a estratégia de invasão. Aqueles 12 homens atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra, colheram das frutas, sabemos que pelo menos uva eles comeram do fruto da terra, beberam a água da terra, pisaram naquela terra, respiraram o ar, viram as montanhas, viram os campos para a colheita, viram toda a fartura que havia naquela terra, terra que mana água, terra que flui com água e que mana mel à disposição. Os 12 viram, mas quantos realmente disseram, a terra é nossa, vamos entrar aí e tomar a terra, ela nos pertence. E quantos no final dos 12 realmente entraram na terra? 2. Os outros 8 provaram dos poderes, os outros 10 provaram dos poderes do mundo vindouro, experimentaram a bênção, viram a terra prometida, comeram dela, mas não entraram nela. Então é possível alguém estar na igreja, ter essas emoções, estas experiências, sentir estas coisas, mas um dia ele vai cair. Um dia ele vai cair. Porque é só por fora. Os cupins, determinado tipo de cupim, me disseram que é um tipo de cupim branco.
Ele, quando entra numa casa, quando ele ataca uma casa, ele rói tudo por dentro. Você olha por fora assim, e o móvel parece intacto. Mas se você colocar o dedo, esfarela tudo, porque o cupim come por dentro. Então, às vezes, pode ser que tenha gente assim. Está ali, mas a realidade interior é outra. Gente, isso é um perigo real. Por que é impossível, Renan? Por que não tem jeito para esse pessoal? Diz aí o nosso autor, verso 6. Porque para renová-los para arrependimento, eles estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. É como se obrigasse Cristo a descer a cruz, outra vez ser envergonhado, padecer outra vez. É como se nosso autor dissesse: uma morte de cruz, uma oportunidade que você tem. E se você jogar fora, é impossível, porque aí Cristo teria que morrer outra vez. Por isso que a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. A comparação que ele faz, fechando aí esse grupo do verso 7 a 8, é da terra. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, estou lendo o verso 7, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ele está se referindo, obviamente, à parábola do semeador que Jesus contou, comparando o coração humano a terrenos onde a semente é plantada. E Jesus mencionou aquele terreno que recebe bem a palavra e produz fruto, a semente da palavra, e produz fruto. Então, ele está se referindo àquilo que ele quer. O que é que se espera é que nosso coração, uma vez semeado pela palavra de Deus, ele produz o bom fruto para que recebamos a bênção de Deus. É isso que Deus quer. Mas, verso 8, se aquele que foi regado, que provou boa palavra, se tornou participante do Espírito, dom celestial, foi iluminado, e esse aí rejeitou tudo isso e produziu espinhos e abrolhos, verso 8, essa terra é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele termina, e eu vou terminar também, do verso 9 a 12, com uma palavra pastoral, dizendo assim no verso 9: quanto a vós outros, todavia, ó amados, nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, atenção, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O nosso autor aqui está dizendo o seguinte, no verso 9, gente, eu disse essas coisas, mas eu sei que, ele quase está dizendo assim, eu sei que eu peguei um pouco pesado, parece, quase que ele está se desculpando, mas ele disse assim, mas isso que eu falei, eu estou convencido de que não é para vocês, a respeito de vocês eu tenho outra expectativa. Ele diz, estou persuadido, verso 9, das coisas que são melhores do que estas que eu falei anteriormente, e que pertencem à salvação. Essas coisas que eu falei anteriormente, elas não pertencem à salvação, porque alguém pode experimentar tudo aquilo e não ser salvo, mas de vocês eu estou convencido de coisas melhores, ainda que eu falei dessa maneira, final do verso 9, ainda que eu fale dessa maneira, mas eu estou convencido de que vocês não fazem parte desses dois grupos aí, ou pelo menos do segundo grupo que eu mencionei. O primeiro da turma devagar, quase parando, e o segundo a turma que vai para trás. De vocês eu espero coisas melhores. E ele diz no verso 10, por que ele tem essa esperança? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho de vocês e do amor que vocês evidenciaram para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Por que o nosso autor diz assim, eu acho que não é o caso de vocês, essa situação que eu acabei de descrever? Ele diz, por quê? Ele diz, porque vocês deram evidência. Vocês deram evidência do amor ao nome de Deus.
E que evidência foi essa? Vocês serviram e ainda servem aos santos. Você quer saber se você é salvo? A pergunta é: você serve aos santos? Essa é a evidência que o nosso autor apresenta aqui para dizer: eu sei que vocês não fazem parte desse grupo. Por quê? Porque vocês estão dando a evidência. Qual é a evidência? Amor prático, amar ao próximo, servir a seu irmão, se envolver na vida das pessoas, deixar de viver só para você, olhar para o seu próximo, amá-lo como a si mesmo. Esse é o grande critério e a evidência da salvação que o nosso autor coloca aqui. Há outros na Bíblia, mas eu quero focar nesse aqui em particular. De que maneira você e eu podemos saber que nós estamos salvos, que nós não somos como esses apóstatas aqui, prestes a cair uma hora dessas, porque nos falta de fato a salvação que nos seguraria para toda a eternidade? A evidência é quando eu olho para a minha vida e eu vejo o amor às pessoas, disposição de servir, dentro da minha limitação, porque eu não posso tudo. Deus me deu algumas habilidades, não me deu outras, a você deu uma, a outro deu outras, mas a cada um de nós Deus deu a capacidade de serviço. E eu sei que eu não posso igualar a igreja com o reino de Deus, mas nós somos todos membros da mesma igreja. E a pergunta que você tem que fazer a você é essa: estou eu engajado em alguma coisa na vida da minha igreja ou no reino de Deus, que seja uma evidência de que eu amo a Deus? Tem alguma coisa que eu esteja fazendo? Eu não estou me referindo a vir ao culto, ler a Bíblia durante a semana, orar a Deus, porque essas coisas fazem parte dessa experiência aqui, que no fim não salvou ninguém. Mas tenho evidência concreta de que eu estou dedicando a minha vida a Deus, ao serviço dEle. Gente, há tanta coisa a ser feita. Mais uma vez, eu não quero igualar a igreja com o reino de Deus, mas nós somos membros dessa igreja. Há tanta coisa que pode ser feita. Tanta coisa que pode ser feita. Gente precisando de ajuda, gente que não sabe o que é o Evangelho, gente sofrendo, campos que precisam de novos trabalhos, nações e povos que precisam ouvir o Evangelho. E nós não estamos nem preocupados com isso, estamos preocupados em ter um diploma e ganhar nossa vida. Comprar um apartamento, um carro do ano e ganhar dinheiro. E a gente não pensa de que maneira eu posso usar os dons que Deus me deu para o serviço dele. Então a melhor evidência da salvação são as obras. É por isso que Tiago diz: fé sem obras é morta. Você crê em Deus, até o diabo crê e treme. Fé sem obras é morta, ela não salva ninguém. É como essa experiência aqui, ela não salva ninguém. Mas, como diz o nosso autor, eu estou convencido de que vocês não fazem parte desse grupo, porque eu vejo o serviço de vocês, diz o nosso autor. E ele termina dizendo: eu quero, porém, verso 11, que cada um de vocês continue mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança. Você quer ter plena certeza de esperança, ou seja, plena certeza de que a sua esperança quer ir para o céu depois da morte? Você quer ter plena certeza de que você vai para o céu quando morrer? Resposta: sirva a Deus aqui, trabalhe aqui nesse mundo, dê sua vida ao próximo, e Deus vai confirmar no seu coração. O Espírito Santo vai dizer no seu ouvido: sim, você é filho de Deus. Ele vai convencer você. Verso 12: para que vocês não se tornem indolentes. Indolente é a mesma coisa de atrasado. Aquele primeiro grupo que a gente leu, né? Para que vocês não fiquem indolentes, preguiçosos, devagar, mas que vocês sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eu quero fazer uma aplicação nos preparando aqui, meus irmãos, para a ceia do Senhor. Eu quero falar primeiro aos que estão aqui nessa noite e que estão perguntando: meu Deus, no fundo do seu coração estão preocupados e dizendo: meu Deus, será que eu estou nessa situação? Será que de fato a minha experiência cristã ela é enganosa, é ilusória? Será que essa é a razão pela qual eu não me firmo
Essa é a razão pela qual eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero dizer para você de que o fato de que você está preocupado já mostra e que há esperança para você. Porque uma pessoa, um apóstata, ele não está muito preocupado com isso. Uma hora dessa ele vai cair fora. Mas se você está preocupado, se no fundo do seu coração se diz: Deus, eu não quero estar entre esses, eu não quero ser contado entre esses, eu digo para você que há esperança. Porque isso já é o Espírito de Deus trabalhando no seu coração. Deixe então que Ele leve você até o que é perfeito. Deixe que Ele trabalhe em você. Se disponha para isso. Busque a Deus, se arrependa do que você tem que se arrepender. Coloque sua vida em ordem naquilo que você sabe que você tem que colocar. Talvez haja aqui, em segundo lugar, pessoas que estão lidando com gente que apostatou. Gente que estava na igreja e que agora saiu. O ponto é que a gente não sabe em que nível está o coração de uma pessoa assim. Há uma diferença entre Judas e Pedro. Os dois foram iguais na mesma coisa. Ambos traíram Jesus. Judas traiu Jesus e Pedro traiu também quando negou 3 vezes. Os dois cometeram o mesmo pecado. Mas Pedro se arrependeu. Pedro sentiu o que ele tinha feito. Judas sentiu só remorso e foi se enforcar. Mas Pedro se arrependeu e ele ficou perto de Jesus. Ele seguiu Jesus. A gente não sabe a diferença entre Judas e Pedro. Olhando uma pessoa que saiu da igreja, a gente não sabe se ela é Judas ou Pedro. Por isso, a regra geral é: ore por todos. Ore por eles. Peça por eles. Deus lhe dê misericórdia. Uma palavra aqui aos que têm filhos desviados. Não desista. Eu fui um filho desviado até os 22 anos. Minha mãe orava por mim. Eu sei a dor de ter filhos que não andam no caminho do Evangelho. E eu digo para você: não desista do seu filho ou da sua filha. Mantenha a porta aberta. Ore por ele, por ela. Não pegue no pé muito, porque dependendo da situação, a sua tentativa de converter ele vai afastar ele para mais longe ainda. Tenha sabedoria. Você não é o Espírito Santo. Quem vai converter seu filho não é você. Você já disse tudo o que você tinha para dizer para o seu filho. Ele sabe o ABC todo do Evangelho. Você não tem mais nada para ensinar para ele. Você tem que orar por ele, amá-lo, deixar a porta aberta. E um dia ele vai voltar. Interceda por ele. Um dia a graça de Deus vai trazê-lo, sendo Deus misericordioso. Por último, gente, que Deus nos guarde. O alvo de mensagens desse tipo que eu tenho pregado para vocês é para que nós todos tenhamos certeza de que cobrimos o básico. Estamos cuidando do básico do cristianismo, que as bases estão seguras para então começar a edificar em cima delas. Mas nós não podemos prosseguir enquanto restam assuntos a serem resolvidos, pendentes. Gente que está incerta do seu relacionamento com Deus, gente que se diz cristão, mas que não tem convicção nem está comprometido com Deus. Nós temos que trabalhar isso como igreja. Porque há desafios enormes lá fora. O potencial que Deus nos deu é muito grande. Mas para que nós possamos deslanchá-lo, nós precisamos estar prontos para que Deus venha de fato agir em nosso meio, de maneira poderosa. Estamos dispostos a isso? O quanto nós queremos isso? Essa é a razão de ser da igreja. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E eu quero que você participe com convicção, dizendo a Deus: Senhor, eu vou provar dos poderes do mundo vindouro agora. Eu vou provar da vida eterna, simbolicamente, pela fé em Cristo Jesus. E que isso seja alimento para minha alma e renovação para mim. Porque eu desejo viver para a Tua glória. Eu não desejo ser como aquelas pessoas que um dia provaram tudo isso e foram embora para nunca mais voltar. Que Deus nos firme na Sua palavra. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.